Em João 3,16, a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos refletir. A palavra diz que a gente tem que crer em Jesus para não perecer. Logo, a salvação é por crer. No versículo 18, a palavra diz que todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí, alguns pastores, alguns homens que interpretam a carta de Tiago, salvo engano, é capítulo 5. Tiago diz que até os demônios creem e estremecem, e colocam em dúvida que não basta crer. Mas quem será que está certo? Tiago ou Jesus? Ou, mais ainda, ou Deus? Será que é Deus ou será que é o apóstolo Tiago? Vamos lá. Eu tenho certeza que o apóstolo Tiago escreveu conforme a vontade de Deus. O problema é analisar o contexto, é estudar o livro e entender, e não distorcer o verdadeiro intuito de Tiago. Quando Tiago fala que até os demônios creem e estremecem, entenda, primeiro de tudo, não tem salvação para demônio. Mas vamos fazer uma analogia. Existem dois projetos. Por mais que existam muitas religiões, existem dois projetos, dois caminhos. Um caminho é o que Deus plantou no Jardim do Éden, o projeto de Deus para as nossas vidas. Um projeto onde Ele criou um mundo maravilhoso, um mundo que é perfeito. Mas o homem, ele deu as costas para Deus e resolveu acreditar em Satanás, na serpente. Quando ele faz isso, ele escolhe abraçar o projeto da serpente, o outro caminho, o projeto do conhecimento do bem e do mal. E para abraçar esse projeto, ele teve que deixar de crer no outro. Então tudo se resume a crer. Deixou de acreditar em Deus, passou a acreditar na serpente, Satanás. Satanás não tem vida em si mesmo para dar a ninguém. Não fala a verdade, mas fala a mentira. O mundo que nós vivemos hoje está perdido, é maldito. A palavra diz que é maldito por conta da escolha de Adão. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou aquilo que Ele fez. Deus amou o mundo não é nosso, o mundo não é de Satanás, o mundo pertence a Deus. O mundo é dele, mas o sistema que está no mundo é o sistema do conhecimento do bem e do mal. E é tolerado por um tempo. E que tempo é esse? O tempo da graça. O tempo de você ouvir essa mensagem e poder crer. Por isso que a palavra diz, é aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, você está perecendo e você não tem a vida eterna, porque você está em outro projeto. Agora vamos entender o que Tiago quis dizer. Se existem dois projetos, não adianta você falar que crê e aceita Jesus, porque se você crê, você está salvo. Só que quem crê e aceita Jesus se converte do projeto de Satanás, que é o projeto da mentira, que é o projeto das religiões, para o projeto da vida, que é o projeto de Jesus. E ele nos ensinou que projeto é esse. Qual foi o projeto desde o início criado para o homem? É o projeto do amor, de amar a Deus acima de você, ou seja, você deixa de ser aquele que tem a resposta em si mesmo, adorador de si mesmo, egoísta, para se tornar um adorador de Deus, colocando Deus acima de você, como era no início, confiando na vontade de Deus, a vontade de Deus perfeita. Então você ama a Deus acima de você mesmo, acima de todas as coisas. Você confia nele como verdade absoluta. Você ama o próximo como a ti mesmo. E você ama o inimigo. Mas como amar o inimigo? Com o exemplo de amor que ele te deu. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Consegue entrar na tua cabeça você dar o teu filho para morrer por alguém que é teu inimigo? Saiba que nós somos inimigos de Deus. Mas ele nos amou de tal maneira que ele mandou o seu filho para morrer por você e por mim. Então quando você pecar,
porque você está com uma doença chamada pecado, você sofre dessa doença. Olha alguém que você ama, imagina que essa pessoa está morrendo de um câncer. Você não ama a doença que a mata, mas você ama a pessoa. Assim somos nós. Deus não ama o pecador. Aliás, Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado que está nos matando. Então entenda, Jesus, Ele levou sobre nós os pecados. Você está num corpo de pecado, então vai ser uma luta constante do seu corpo contra o seu espírito que aceitou Jesus. Porque o seu corpo, que é o projeto do conhecimento do bem e do mal, foi criado nesse sistema. Mas cabe a você se converter porque você crê em Jesus e abraçar o projeto de Deus, que é o amor. Amar o próximo como a ti mesmo e amar o inimigo. Assim como Ele te perdoou e você não merece, você vai errar muito, muito, muito. Chega no final do dia, você não conseguiu fazer o que você queria. As pessoas que você ama, você aborreceu. Por quê? Porque você é pecador. Mas Ele te perdoa imediatamente. Então, com esse amor plantado em você, você aprende a amar, você aprende a andar no projeto dele e você se torna limpo de coração. Em Mateus capítulo 5 ele fala do projeto dele, as bem-aventuranças, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque verão a Deus. Que pobre de espírito é esse? Pobre desse espírito humano, né? Do conhecer do bem e do mal, de fazer justiça com as mãos. Não faça justiça com as mãos. Perdoe as pessoas. Como diz Renato Russo, numa parte da música que ele escreveu, né? Acho que é Pais e Filhos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu gosto desta parte da música e eu retenho o que é bom. O resto eu não gosto. Fala de uma situação meio complicada. Na verdade, eu me abstenho muito das músicas que não são voltadas para o louvor e conhecimento de Deus, porque fazem mal à minha alma, porque geralmente estão ligados a esse sistema do conhecimento do bem e do mal, que fala de vingança, que fala de juízo, de justiça com as próprias mãos, que na verdade não trazem alegria, mas tristeza para a nossa alma. Ao contrário do louvor, das músicas inspiradas. Mas isso é questão de escolha, né? E então o que eu digo para você, que Tiago ensinou, não é o que a religião faz. Ela quer dizer que você tem que ter mérito. Se você tem mérito, você anula a graça. Ninguém merece ser salvo. Você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo. Para ser salvo, basta crer. E quando você crê e vê que você não merece, você se torna extremamente grato e humilde. E a palavra fala que os humildes serão exaltados. Quem acha que tem direito a alguma coisa está perdido. Não tem direito a nada. Jesus não veio fundar uma religião. A igreja é você. Você é a igreja. A igreja é aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Assim como Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele falou sobre esta pedra, esta rocha, que foi o que ele disse, que Cristo é o Filho de Deus vivo, e edificarei a minha igreja, da qual as portas do inferno não prevalecerão. Porque quem crê em Jesus Cristo vai vencer a morte, vencer os pecados, está ligado a Deus, ao Deus que tem a vida. Quem está em Deus tem a vida eterna. Quem está em Deus, quem o recebe, é feito filho de Deus. E aí, Deus falou com você? Se falou, curta, comente, compartilhe. Ajude a promover esta mensagem de salvação. Então entenda uma coisa, quando até os demônios creem e estremecem, salvação não é para demônio, salvação é para o que crê. E o que crê e continua abraçado no projeto de Satanás, faz para sua própria condenação, toma a ceia indignamente, participa do corpo de Cristo indignamente. Mas quem discerne e se converte do projeto do conhecimento do bem e do mal, o projeto de salvação de Deus, lutando contra si mesmo, lutando contra o pecado, ao invés de permanecer nele, que é a iniquidade, este está salvo e está liberto. Você tem que agradecer a Deus por isso. Todos os dias acorda feliz, independente do que tu está passando, mesmo que a luz não brilhe nos teus olhos. Porque este tempo vai passar. E quando chegar o último suspiro nessa vida, você vai iniciar a vida eterna com Ele. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. O tempo dele vem. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.